Meus amigos, não temos nenhum dia de paz. Eu queria fazer aqui algum videozinho de pintura digital, alguma coisa assim, mas infelizmente a gente é surpreendido todos os dias. Todos os dias saem notícias aí que me assustam e eu queria compartilhar com vocês os meus pontos de vista. Eu acho que podem ser relevantes para vocês também. Então vamos direto aqui para o site do The Intercept Brasil. OpenAI diz que só fará investimento bilionário se Brasil mudar lei de direitos autorais. Secretário do governo Lula vê chantagem, entre aspas. Galera, essa aqui é uma matéria que saiu ontem, no dia 13 de novembro de 2025, e é uma matéria da Laís Martins, no The Intercept. Eu não vou ler a matéria inteira, mas eu separei alguns tópicos, alguns trechos aqui que eu acho que seria muito legal de ler, para a gente discutir e ficar informado de qualquer forma, tá? Porque isso aqui é de extrema relevância. Vamos lá. Criadora do ChatGPT citou condição durante reunião no Ministério das Comunicações. Debate sobre pagar pelo uso de dados para treinar modelos é central à regulação de IA e está conectada aos data centers. A OpenAI, criadora do ChatGPT e uma das líderes mundiais em desenvolvimento de inteligência artificial, disse ao governo Lula que tem 5 bilhões de dólares para investir no Brasil, mas suspendeu os planos por causa das leis de direitos autorais e sinalizou que esse investimento bilionário depende de mudanças na legislação. Um resumo para vocês, bem rápido, vou fazer um parênteses aqui. Eles não apresentaram nenhum plano para o governo de investimento. Eles basicamente falaram: a gente tem um dinheirinho aqui, ó, que a gente queria fazer um investimento, mas a gente está vendo que talvez seja difícil para explorar vocês, para fazer esse investimento. Sem a gente ter muita dor de cabeça e tal. Então a gente vai para outro lugar, beleza? Beleza. E por que vocês não foram para outro lugar? Por que vocês estão ainda tentando negociar? Fecha parênteses, vamos continuar na matéria. O episódio ocorreu durante uma reunião realizada a pedido da OpenAI com o Ministério das Comunicações em 4 de setembro, e da qual o Intercept Brasil obteve acesso à ata. Embora o governo tenha anunciado recentemente uma política para atrair investimentos em infraestrutura de IA, o secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, o Marco Souza, a gente vai falar bastante do Marco Souza nessa matéria aqui, tá? Diz que a postura da OpenAI pega mal porque soa como uma chantagem. Olha só, se não são os lobistas fazendo o trabalho deles, muito bem feito, né? Ou não, vamos ler aqui rapidamente. Segundo a ata da reunião, os representantes da OpenAI, incluindo o Benjamin Schwartz, diretor global de parcerias e políticas de infraestrutura, disseram aos servidores do governo, dentre eles o ministro de Comunicações Frederico Siqueira, que a empresa considera que, abre aspas, o Brasil possui condições ideais de infraestrutura, energia e recursos naturais para receber grandes centros de computação, mas que os investimentos dependem da evolução do marco regulatório de IA e da flexibilização de leis de copyright, fecha aspas. Para quem não sabe, está tramitando o marco regulatório de inteligência artificial, a gente já falou sobre isso aqui no canal, né, o projeto de lei na época, e isso está avançando. Mas a OpenAI considera que esse projeto de lei, no caso, né, esse marco regulatório, ele é avançado demais, digamos assim, porque ele respeita demais os direitos autorais. E não sei se vocês sabem, mas o Sam Altman mesmo já falou que eles não conseguiriam desenvolver essa tecnologia de inteligência artificial generativa sem a quebra de copyright. Ele não falou com essas palavras certinhas que eu falei, mas é basicamente isso. Essa aqui é um print, é um trecho da ata que o Ministério das Comunicações citou a OpenAI, tá? E informou ter suspendido o investimento bilionário por causa das leis brasileiras. Deixa eu ler aqui, ó. Apesar do interesse em investir cerca de 5 bilhões de dólares, os planos foram suspensos em razão das leis de copyright brasileiras, que atualmente impedem o uso de dados de empresas locais para treinamento de modelos de IA. Outro tópico. Consideram que o Brasil possui condições ideais de infraestrutura, energia e recursos naturais para receber grandes centros de computação, mas que os investimentos dependem da evolução do marco regulatório da IA e da flexibilização das leis de copyright. Então é isso basicamente que eu falei para vocês, né? O Brasil tem uma produção de energia muito grande, né? E obviamente os recursos naturais que, entre aspas, inesgotáveis, mas que são finitos. Sim, especialmente
com a construção desses centros, né, desses data centers, é onde a gente já viu experiências onde esses data centers eles sugam basicamente toda a energia elétrica, toda a rede ali no entorno, fica extremamente mais cara, fazendo com que as pessoas que viviam nas cidades próximas a esses data centers anteriormente, elas tenham que sair dessas cidades porque tudo ficou muito caro por causa desses data centers, basicamente. Eu vou deixar essa matéria aqui da BBC News e outras matérias também para que vocês se aprofundem nesse assunto, mas é só um exemplo para vocês, tá? Ó, da BBC News, os transtornos causados pelos data centers gigantes que são base de vida online, mas consomem enormes quantidades de água. Aqui tem uma foto de uma moradora próxima desses data centers que diz que precisa encher baldes para usar o banheiro devido à baixa pressão de água. E ela cita aqui, ó, não posso viver na minha casa com metade da casa funcionando e sem água, diz Morris. Não posso beber a água. Enfim, eu não vou me estender muito nisso aqui, é só um exemplo, mas eu peço para que vocês leiam essa matéria também. Voltando aqui no Intercept Brasil. A ata ainda sinaliza que a OpenAI vê como um problema as leis de direitos autorais do Brasil que atualmente impedem o uso de dados de empresas locais para treinamento de modelos de IA. E a matéria continua. Pressão se espalha por outros ministérios. Segundo Souza, o discurso das empresas de que deixarão de investir por conta da regulação sempre existiu. Vocês já devem ter visto várias empresas, ou esse papo de que, e se você regular, ou se você cobrar mudanças dessas empresas, elas vão querer sair do Brasil, elas não vão querer se instalar no Brasil. Mas o empresário vai sair do Brasil. Galera, isso é simplesmente mentira, tá? Os recursos naturais do Brasil não são fáceis de ser encontrados em outros países, não é como se estivesse sobrando muito disso no resto do mundo, né? Eles estão de olho no Brasil por um motivo muito simples, exatamente por causa desses recursos naturais. Voltando. O que é diferente nesse caso é que há um programa federal de incentivo à instalação de data centers, o REDATA, e o Brasil é um mercado digital gigantesco. Abre aspas, não tem empresa que vai abrir mão do Brasil, afirmou. Do ponto de vista deles, da empresa, fazer esse tipo de blefe, de bravata, não ajuda. Isso pode colar em um país menor, mas aqui no Brasil eu conversei com muita gente no governo e não tem ninguém preocupado com isso, pontuou Souza. Abre aspas. Pega mal porque soa como uma chantagem sobre a sua soberania, complementou. Como desfecho da reunião, de acordo com a ata, ficou definido que a OpenAI apresentaria propostas formais de investimentos e cooperação, incluindo projetos sociais, ambientais e de infraestrutura tecnológica, e que o Ministério das Comunicações buscaria articulação com outras pastas para viabilizar a construção de um marco regulatório seguro, moderno e convergente com as demandas do setor privado. E aqui está o que eu falei para vocês, né? Eles foram para essa reunião sem nenhum plano real de investimento aqui no Brasil. Eles só falaram que eles tinham esse dinheiro, que eles gostariam de investir esse dinheiro. Isso não está planejado, isso não é palpável para o governo. E quando você vai negociar com o governo especificamente, você precisa de um planejamento dessa forma, porque senão soa muito, como eles disseram aqui, como uma bravata, né? Eu tenho muito dinheiro, então, melhor você se comportar, tá ligado? É meio que esse papo da empresa. Aí a OpenAI conversou com o Intercept. Já a OpenAI nos disse também em nota que engaja com autoridades e outros atores do ecossistema de IA para compartilhar conhecimento e explorar oportunidades e que, como parte da iniciativa OpenAI for Countries, ajuda países a desenvolver capacidade em IA, o que inclui discutir implementação de infraestrutura e investimentos. A empresa ainda não informou que tem sido transparente sobre a importância de um marco regulatório equilibrado que projeta direitos sem sufocar a inovação e que permita ao Brasil competir em escala global. Esse papo da OpenAI é muito de tipo, vocês precisam mais de mim do que eu de vocês, mas isso também é mentira. De novo, ela precisa construir esses data centers, ela precisa do Brasil. Como a maioria das legislações mundiais sobre o tema, a lei brasileira de direitos autorais é anterior ao treinamento de modelos grandes de IA. E, portanto, não há um consenso sobre como ela deve ser interpretada para o uso por empresas de IA generativa. Eu quero fazer um parênteses bem rápido aqui sobre algumas falas do Donald Trump, que ele já falou que os direitos autorais são legais, muito bons, mas eles não podem existir para treinamento de inteligência artificial porque a China não faz. Então, se a China não faz, ele também não vai fazer porque ele não quer ficar atrás da China. Ou seja, o direito autoral ele vai estar na lei,
para poucos. O direito autoral não pode existir para os amigos bilionários do Donald Trump. Vamos continuar aqui que essa parte do texto é muito legal. A versão mais recente do projeto de lei 2338, aprovada no Senado em dezembro passado e agora em tramitação na Câmara, tenta corrigir essa lacuna ao obrigar empresas de tecnologia a remunerar os detentores dos direitos autorais. O Ministério da Cultura, inclusive, defende essa versão do texto. Ela traz uma segurança jurídica para todos, porque cria essa remuneração e também traz para a legalidade o que essas empresas fizeram, porque essa situação é ilegal aqui no Brasil e em qualquer país do mundo. Ele está falando sobre essa quebra de direito autoral, né? Porque, de novo, a OpenAI, ela chega nos países, absorve todo o conteúdo dela, faz um treinamento dessa inteligência artificial, se aproveita dos recursos naturais, destrói um monte de coisa. E, em troca, eles oferecem um serviço para a população. Eles vão cobrar da população por tudo aquilo que eles consumiram e não pagaram direito autoral para absolutamente ninguém. Então, eles chegam, consomem, destroem e ainda cobram por isso, tá ligado? A regra no direito autoral é a autorização prévia. E essa mineração em larga escala, essa raspagem da internet, o scraping, né? Não teve autorização prévia, ressaltou. E, de novo, o que essas empresas têm feito para responder a essa declaração aqui é você ter a opção de opt-out. Então, eles chegam, consomem o seu conteúdo, mas você tem que ser responsável para dar o opt-out, para sair desse treinamento de IA depois que ele já foi feito. Então, não faz nenhum sentido isso. Eles não querem nenhum tipo de freio, né? Eles querem consumir tudo e você que se vire para fazer o opt-out, né? Ele torna o problema individual. Dessa forma, eles pulverizam completamente a responsabilidade, jogam a responsabilidade no colo do indivíduo e eles saem de mão limpa, ganhando o seu dinheiro de investimento, certo? Só para a gente concluir aqui. Souza, que em sua passagem anterior pela pasta da Cultura, liderou a área de direitos autorais entre 2004 e 2016, aponta o contraste com o debate que predominava nos anos 2000. Ali, o que muito se discutia era se a lei de direito autoral era por demais rígida e impedia o acesso à cultura. E isso era expresso em várias discussões que existiam no âmbito do digital, mas também, por exemplo, nos campos universitários. Na questão da Xerox, disse. Agora a realidade é que quem está usando são as maiores empresas do mundo. Antigamente aquela discussão era na questão da responsabilidade individual, né? Se eu vou xerocar um livro, será que eu deveria ser preso por isso? Meu, que absurdo, né? Mas aqui a gente está falando de uma raspagem de dados de empresas bilionárias, né? Que, de novo, oferecem um serviço, não é como se eles estivessem fazendo um favor para ninguém, tá ligado? Agora a realidade é que quem está usando são as maiores empresas do mundo. E estão usando o patrimônio cultural brasileiro todinho, sem pedir autorização, sem remunerar. Esse é o problema, concluiu. Bom, enfim, essa aqui é a matéria do Intercept Brasil. Eu recomendo que vocês leiam ela na íntegra. Tem várias outras coisas que eu acabei deixando de fora aqui. Eu separei só as partes mais relevantes, ao meu ver, mas todas as outras partes são muito legais também para vocês ficarem informados, tá? Essa matéria, novamente, é da Laís Martins, no Intercept Brasil. Galera, eu fico por aqui. Esse é o videozinho de hoje, eu só não podia deixar de falar isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua avaliação aí. Conhecer a nossa área de membros também, que financia aqui o nosso canal de forma coletiva. A gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau, tchau.